Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Na aula anterior a gente fez ali uma pequena explanação sobre banco de dados, conceitos teóricos. Confesso a vocês que a gente não vai avançar muito nessa questão de teoria, nosso curso é 95% prática. Então, novamente, eu convido vocês a assistirem mais essa aula, que a gente vai falar um pouquinho mais de teoria sobre as tabelas. Para você que já conhece, já tem algum conhecimento sobre banco de dados, se achar interessante, pode pular essa aula. E você que não conhece, acompanhe e vem com a gente para a gente aprender um pouquinho mais sobre esses objetos aí de armazenamento de dados. Então vamos lá, pessoal. Resumindo o que a gente viu na aula anterior, relembrando, a gente chegou a falar que as colunas podem ser entendidas como características da informação. E quando a gente tem a linha que é o aglomerado, a gente pode dizer assim, agrupamento de colunas, a gente tem uma informação. Por exemplo, a gente tem aqui um produto, por exemplo, tomate, que não significa muita coisa, um tomate é um tomate. Só que quando a gente pega essa mesma informação e coloca na linha, juntando com as outras características, por exemplo, com o código, com o produto, com o tipo, com o valor e com a data, a gente consegue juntar uma informação que é a data da venda. Então isso, em resumo, foi o que a gente viu na aula anterior. Vamos passar para a próxima aula agora? Que a gente vai falar aqui de outra coisa importante relacionada a cada tabela. Pessoal, cada coluna de uma tabela, eu vou repetir, cada coluna de uma tabela, ela possui um tipo de dado. O que é esse tipo de dado, pessoal? O tipo de dado é o tipo de informação que aquela coluna armazena. Então, cada coluna pode armazenar apenas um tipo de informação. Eu vou repetir, cada coluna pode armazenar apenas um tipo de informação. A gente vai falar das três principais, dos três principais tipos de armazenamento. Mais à frente a gente vai mostrar as variações desses tipos de armazenamentos, que a gente vai falar de três, mas esses três têm diversas variações aí que vira muito tipo de dado. Então, o sistema gerenciador de banco de dados ele possui mais que três tipos de dados, conjunto de dados, tipos de conjunto de dados. Mas para começar a trabalhar, para trabalhar de fato, a gente precisa conhecer alguns e saber onde a gente pode buscar informação quando precisar de outros tipos de dados. A princípio a gente vai falar desse primeiro aqui, ó, que está em destaque, que é o tipo de dados string, que é um conjunto de caracteres, pessoal. Nada mais é, o nome pode parecer estranho, mas string nada mais é do que um conjunto de caracteres. A gente pode chamar de um texto, um conjunto de palavras. Isso é uma string. O segundo tipo de dados importante que a gente vai falar é o tipo de dados numérico. Como o próprio nome já diz, o tipo de dado numérico, ele armazena valores numéricos. Existem várias subdivisões dos valores numéricos. Aqui nessa tabela a gente tem uma dessas subdivisões, ou variações, se preferirem. Então a gente tem dois tipos de dados numéricos aqui. A gente tem os números inteiros e a gente tem os números decimais. A diferença, para a gente retornando aí a lembrar do ensino fundamental, são as casas decimais após a vírgula. No nosso caso aqui, não é após a vírgula, né? Após o ponto. Então, quando um número ele tem casas decimais, ou seja, ele tem números após a vírgula ou após o ponto, esse é um valor decimal. Quando o número é inteiro, quando ele não tem casas após a vírgula ou ponto. Eu estou detalhando isso, vírgula ou ponto, pessoal, que quando a gente está falando de um sistema gerenciador de banco de dados, não existe vírgula, existe ponto, ok? Então é o valor, ponto, as casas decimais. Então as casas decimais são separadas pelo ponto, ok? Bom, aqui a gente falou de dois tipos de dados, né? Vamos falar do terceiro, que é bastante utilizado também. Opa, peraí que passou, tá aqui. O terceiro tipo de dado utilizado, bastante utilizado, entendam, eu não estou falando das variações, estou falando do tipo de dado principal.
são as datas, que também tem lá as suas variações, que a gente vai estudar sobre elas, que armazena data. Uma data, armazena data e faz operações. O que diferencia, em resumo, pessoal, o que diferencia um tipo de dado disponível numa tabela são as operações que a gente pode fazer sobre aquela coluna. Então, por exemplo, se a gente tem uma coluna numérica, as operações que a gente pode fazer sobre aquela coluna são determinados tipos de operações. Quando a gente tem uma coluna do tipo string ou caracteres, ou conjunto de caracteres, as operações que a gente pode fazer naquela coluna são outras que a gente não pode fazer numa coluna numérica. E quando a gente está falando de data, é a mesma coisa. As operações que a gente faz numa coluna de data são diferentes das operações que a gente faz numa coluna de números. Por exemplo, numa coluna de números, a gente pode fazer a somatória, pode tirar a média, pode achar o menor valor, pode achar o maior valor. Numa coluna de números, a gente pode efetuar operações matemáticas, coisas que nós não conseguimos fazer quando a gente está falando aqui, de um campo do tipo string. A gente não consegue fazer operações matemáticas aqui. Só que veja bem isso aqui, atenção. Colunas de dados com tipo string podem armazenar números, mas, neste caso, esses números são textos. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Tá vendo aqui, aqui a gente tem um número. Por exemplo, está falando de um endereço, essa coluna trata de endereço. E ela está falando aqui o endereço, por exemplo, Moss Bay Boulevard, que é o endereço, número 722. Nesse caso aqui a gente tem o número descritivo. A gente não utiliza esse número para fazer cálculos. Como ele é um número que representa um algarismo, que representa o número de uma residência, a gente não faz cálculo com esse tipo de número. Então, esse número, apesar dele ser número, ele é interpretado pelo banco de dados como uma string, como um conjunto de texto. Aqui, a gente tem a mesma situação. Repare aqui, a gente tem aqui a gente não tem letra, mas a gente tem um número de telefone. Em sua consciência, ninguém vai fazer cálculo com o número de telefone. Por exemplo, eu não vou pegar e somar esse número com esse para dar um outro número de telefone, correto? Ninguém faz isso, porque ele é uma informação descritiva. Apesar de ele usar caractere numeral, ele é uma informação descritiva. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes a gente vai olhar uma coluna, a gente fala, opa, essa coluna tem número, então quer dizer que ela é uma coluna numérica. Por exemplo, postal code aqui, A hora que a gente bate o olho e fala, opa, isso aqui é uma coluna numérica. Não, pessoal, não é, porque é uma informação descritiva. A gente não... O macete eu consigo somar esse número, eu faço cálculos. É possível fazer cálculos com esse número? Por exemplo, é possível fazer cálculos com o número de telefone? Não é possível. É possível fazer cálculos com o número de código postal? Não, não é possível. Então, quer dizer que essa é uma informação descritiva. Possivelmente, ela não é uma informação do tipo numérica. Tem outro tipo de dado especial aqui, aliás, mais diversos tipos de dados especiais aqui. No caso, a gente está falando de um binary aqui, que são informações de fotografia, que às vezes a gente consegue salvar no banco de dados, informações gráficas, arquivos, PDF, arquivo Word. Então, essas são as informações que a gente consegue guardar nessas colunas especiais. Mas, pessoal, não entre em desespero ainda, que nas próximas aulas a gente vai detalhar os principais tipos de dados e todas as suas variações. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso. Então, sendo assim, aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.